Fala, amigo dentista, beleza? Meu nome é Vitor Hugo, eu sou cirurgião dentista. E meu nome é Tainara, eu também sou cirurgiã dentista e nós somos da equipe do I Know e do professor Altamiro Flávio. Essa semana vai ser uma semana muito especial, onde a gente trouxe 4 aulas exclusivas para vocês. Essas aulas são todas gratuitas, vão ficar disponíveis durante todo o dia para que você possa assistir no momento em que for melhor. Então esse formato de evento é muito importante para você que está aí o dia inteiro trabalhando e quer ter uma disponibilidade maior para poder assistir essas aulas e ter maior contato aí com o professor Altamiro Flávio. A primeira aula que a gente vai estar liberando se chama Harmonização Direto ao Ponto e do Início ao Fim. Nós vamos falar para você, dentista que já está inserido no mercado, e para você, dentista que está conhecendo a harmonização facial agora. Então, fique ligado e não perca essa aula que está incrível. E no final dessa aula a gente volta aqui para conversar com vocês um pouco e saber o que vocês acharam da aula. Compartilhe, poste no Instagram, chama seus amigos dentistas para fazer parte desse evento aí que está muito especial. Então não perca, galera. Vai ser muito bacana. Te vemos no final. O objetivo dessa aula é transferir tudo o que eu sei de toxina botulínica para vocês. Nós vamos começar do zero, como se eu estivesse falando para crianças de 10 anos de idade, e nós vamos chegar no máximo possível de conhecimento. Então, evitar essa história de ficar fazendo vários cursos segmentados. Vamos fazer tudo em um só. Começar do zero e chegar no 10, como se fosse no final, como se eu estivesse falando para profissionais de 10, 20, 30 anos de expertise nessa área de toxina botulínica. Então, nós vamos fazer uma transferência de conhecimento e essa transferência de conhecimento será linear e eu peço para você que você não se perca nesse caminho, para que você realmente considere o básico. A bibliografia da aula, do conjunto das informações, você pode encontrar no meu livro de toxina botulínica para harmonização facial, que está disponível tanto em português como em inglês. Tem o link aí para a compra do livro, quem tiver interessado. Bom, 5 minutos de filosofia. O homem, o ser humano, ele é muito diferente do animal. Muitas coisas diferenciam o comportamento do ser humano do comportamento do animal. Uma delas, seguramente, é a atenção que nós damos para com a nossa estética pessoal, né? O animal, ele não tem um plano de futuro, ele não tem um passado, ele não lembra o que ele fez ontem, ele não estuda, ele não aprimora, ele não tem religiosidade, ele não tem a mesma capacidade de observação que nós temos. Mas seguramente, são muitas as diferenças, mas seguramente uma das diferenças é a estética, é o quanto nós consideramos a estética, o quanto nós primamos pela estética. Bom, para o animal, para o cavalo que aí está, para ele basta ele estar alimentado e saudável. Já para uma mulher tão bonita como a Gisele Bündchen, existe aí um conjunto de coisas. Existe uma bota que foi, logicamente, escolhida cuidadosamente, uma meia, que é uma meia para compor com essa bota, tem uma depilação da parte mais baixa da perna, a parte mais alta já descolore o cabelinho da perna, tem uma aliança de ouro no dedo, tem um casaco que seguramente custou caro pelo nível de vida que nós sabemos que ela tem uma prótese mamária, teoricamente, né, possivelmente, tem um cabelo que demanda uma atenção diária, mas para o cavalo não interessa se a cerca é de ouro ou se a cerca é de madeira, mas para nós conta muito. Tanto é que, algum tempo atrás, aqui em Goiás, quando as pessoas ainda tinham muito uma origem agrária, né? As pessoas viviam muito no campo, eles diziam, fulano ficou tanto tempo sem ir na cidade, que estava lá na roça, estava parecendo um bicho. Então é interessante essa comparação que eu ouvia quando criança, quando as pessoas faziam essa comparação. Ah, o fulano está parecendo um bicho. Eu achava que tinha animais bonitos, né? Mas, na verdade, existia realmente essa diferenciação que as pessoas mais simples eram capazes de perceber. O quanto que a estética diferencia o ser humano. Bom,
Então, isso é inerente, isso é um fator que nós podemos chamar de fator número 1, é um fator inerente ao ser humano, a necessidade de se ornamentar, né? A gente vê isso desde civilizações antigas. Os egípcios talvez sejam os mais estudados, né? O quanto eles tinham de ornamentos e esses ornamentos eram enterrados junto com eles. E nós ficamos sabendo disso, né? Bom, isso é uma coisa então inerente do ser humano. Só que mais recentemente nós tivemos um app. O que é o app? O que aconteceu mais recentemente? Na época da minha avó, isso aí é minha avó se maquiando, né? O que ela tinha de produto de maquiagem sobre a penteadeira dela? Se chamava penteadeira, aquela mesinha de apoio para suporte de maquiagem. Ela tinha ali uma massa corrida, que na verdade era o que se usava para tampar os poros abertos, que ela chamava de pó de arroz. Ela tinha também um demaquilante, que era o leite de rosas, e ela tinha um batom. Então, o tempo que ela passava olhando no espelho para conseguir fazer essa maquiagem era um tempo muito pequeno. Então, se você olhar hoje as modernas técnicas de maquiagem, você entende que o tempo gasto para fazer a maquiagem é muito maior. Consequentemente, o tempo que a mulher gasta olhando no espelho também é muito maior. Isso desenvolveu na mulher um senso de simetria, porque o objetivo da maquiagem é fazer com que, por exemplo, o lápis que ela passa no olho esquerdo fique simétrico com o lápis que ela passou no olho direito. Isso é uma coisa que os homens desenvolveram menos que as mulheres, porque os homens não se maqueiam, né? Fazem a barba ali, às vezes nem olhando no espelho, mas olhando num reflexo do box do banheiro. Então, o tempo que as mulheres gastam com a maquiagem é muito maior. E se você entrar hoje numa Sephora, numa Forever 21, você vai ver que você chega na Forever 21, na MAC, você tem uma quantidade tão grande de opção de cores e nós podemos presumir que cada vez mais essas técnicas vão gastar mais tempo e cada vez a pessoa vai ficar se olhando mais no espelho. Aí vem uma primeira coisa importante. Aí embaixo está escrito consentimento informado antes e depois de toxina. Se você olhar esse consentimento informado, você vai entender que nesse consentimento tem uma parte que explica que a simetria absoluta ela é impossível de ser atingida. Ou seja, nós temos vontade, sim, nós temos a necessidade de buscar a simetria. Mas no consentimento informado, que vocês podem imprimir aí, está escrito o seguinte: a simetria absoluta não é possível. Na natureza existem pequenas assimetrias naturais e pouco perceptíveis que podem ser geradas por diferenças até mesmo a nível ósseo. E nós não vamos trabalhar com nível ósseo, né? Então o paciente ele tem que entender e assinar que aquela absoluta loucura, que às vezes a gente pode chamar até de loucura, obsessão, por uma simetria perfeita, ela é difícil de ser atingida. Então já fica aí o formulário para vocês modificarem como vocês quiserem e passarem para o paciente de vocês. Terceira coisa que aconteceu mais recentemente. Há um tempo atrás, ninguém tinha máquina fotográfica. Depois a máquina fotográfica foi se popularizando, mas era uma máquina fotográfica por família. E além disso, você precisava de ter um evento, você tinha que justificar uma fotografia, que fosse um nascimento, um batismo, um casamento, alguma coisa, uma reunião familiar, o Natal. Depois disso, as pessoas começaram a adquirir mais máquinas fotográficas e já não era mais necessário um evento. Então você tinha que contratar um fotógrafo. Hoje você não precisa mais nem do fotógrafo e nem da máquina fotográfica, porque o seu celular já tem uma máquina fotográfica embutida e você é o próprio fotógrafo, numa coisa que se chama selfie. Se eu falar selfie há 10 anos atrás, o cara ia falar selfie. O que é selfie? Selfie de egoísmo, né? Não, selfie de você mesmo fazendo uma foto sua. Só que quando a mulher ou o rapaz, eles fazem uma foto deles, eles não fazem mais uma, não existe mais uma, porque não existe mais filme que custe caro. Eles fazem 1, 2, 3, 4, 10, 20 fotos, então gasta-se mais tempo e depois vai se selecionar qual foto ficou melhor. Então aí surgiu uma escola para cada um.
Antes você tinha que aprender isso com o professor, hoje você aprende selecionando, aprendendo a imagem, qual que é a melhor imagem. Então o refinamento do senso estético que isso trouxe para a nossa vida moderna é enorme. Lógico que isso aumentou a procura por procedimentos estéticos, o que é muito bom para nós, mas também o nível de exigência do paciente subiu enormemente, né? Bom, é aquela história, ao invés de você fazer uma, faça 2, 10, 20. Eu fico impressionado com a minha filha. Às vezes ela vai fazer, meu filho, faz uma foto para a gente postar uma foto nós juntos aqui. Ela faz 40. Eu falo, meu Deus, que isso, né? Mas enfim, aí, depois de fazer um monte de foto, vai se passar por um processo de refinamento para se escolher a melhor foto para colocar no Instagram ou numa outra rede social qualquer. Então, é realmente uma escola de refinamento que as pessoas buscam. O que a gente pode fazer para buscar esse refinamento, para ter uma melhora? Uma das coisas para buscar uma melhora é a toxina botulínica. A toxina botulínica, eu costumo dizer que a toxina botulínica ela é o sol e os outros procedimentos são pequenos planetas que orbitam em volta desse sol. Tem um planeta que tem crescido muito, que é o do preenchimento. O preenchedor, os injetáveis, os géis de preenchimento, de ácido hialurônico e policaprolactona, principalmente, tem crescido muito. Então, eles estão começando a rivalizar com a toxina. Mas a toxina ainda é o conhecimento número 1. A toxina ainda é o produto que tirou a dermatologia e o dentista de um meio comum. Então, nós temos a possibilidade de injetar a toxina botulínica no paciente e trazer uma melhora. Então, eu vou começar a falar para crianças de 6 anos de idade. O que é a toxina botulínica? É uma aguinha que você coloca numa seringa e injeta no músculo do paciente. Bom, então vamos refinar um pouco esse conhecimento aqui. Essa aguinha é uma neurotoxina. E se eu falo que tem que ser injetado no músculo, eu estou falando que o plano de injeção é intramuscular. Isso faz com que você crie uma demanda de conhecimento pela localização exata do músculo. Então eu tenho que saber se o músculo está mais para cima, mais para baixo, mais para a direita ou mais para a esquerda. Falei de 2 dimensões. Mas tem uma terceira dimensão muito importante, que é a profundidade do músculo. Por isso, durante todo o tempo, nós vamos desenvolver técnicas para encontrar essa profundidade ideal, essa localização ideal. E vamos ainda refinar ao máximo a nomenclatura dos músculos, porque uma vez que você conheça o nome de alguma coisa, ela se torna real para você. Então você tem que saber o nome de todos os músculos e a localização de todos os músculos para acertar esse músculo e ter sucesso no seu procedimento. Mas o que a toxina botulínica faz? Voltando a falar para crianças de 6 anos de idade. Ela diminui a força de contração do músculo, de acordo com a dose que eu quero dar para esse músculo. A esse processo de diminuição da potência de contração do músculo, dá-se o nome de denervação química. Se eu aumentar muito a dose, eu vou chegar num grau de paralisia flácida. Aí já é você matar a ação do músculo, interferindo enormemente também no tônus. Mas o que nós vamos fazer, na maioria das vezes, 99% das vezes, nós vamos fazer só a denervação química. Esse nome denervação química é como se você estivesse tirando a inervação do músculo, só que fazendo isso não com uma lâmina ou com uma tesoura, mas fazendo isso quimicamente. Então, a toxina botulínica é um líquido, uma neurotoxina que nós injetamos no músculo e, com isso, o músculo terá a sua potência de contração diminuída. E isso vai afetar também o tônus de repouso. O músculo da mímica, esse conhecimento que eu vou construir esse conhecimento dos 8 aos 80, né? Vamos começar falando para crianças de 6 anos de idade, depois nós vamos chegar ali para super especialistas. Então, por favor, não se perca no caminho. O músculo da mímica, conceitualmente, ele é um músculo que está ligado à pele, em uma ponta, ou seja, ele está beliscando a derme, ele está aderido, colado à derme. E de um outro lado,
ele está inserido em um osso, um tecido ósseo. Quando esse músculo contrai, e toda contração é uma diminuição de comprimento do músculo, ele não consegue movimentar, ele não consegue mudar a posição do osso, mas ele consegue mudar a posição da pele. E é assim que eu consigo fazer a mímica. Então, a musculatura da mímica, ela é uma musculatura muito peculiar. De um lado, inserida no osso, de outro lado, inserida na derme. Quando ela contrai, eu modifico a posição do meu rosto. Isso é a comunicação não verbal dos sentimentos. Para que eu uso isso? Por exemplo, se eu estiver contando um caso para uma pessoa, a pessoa não precisa de me dizer assim, puxa vida, estou achando engraçado o que você está falando. Como é engraçado o que você está falando? Continuo achando engraçado o que você está falando. Pelo amor de Deus, basta eu ficar assim, que a pessoa sabe que eu estou achando aquilo engraçado. Se a pessoa está me contando um caso que está me aterrorizando, eu levanto as minhas sobrancelhas, eu uso meu occipito frontal, eu arqueio minhas sobrancelhas, e ela sabe que eu estou surpreso com aquilo que ela está falando. E assim, por conseguinte, né? Essa musculatura, para fazer esse trabalho, para ser conceitualmente musculatura da mímica, ela não pode ter fáscia. Porque a fáscia, como a do meu braço, por exemplo, se eu fizer uma contração do meu músculo, eu não tenho esse músculo ligado à pele. Esse músculo vai encurtar e ele encurtando, ele vai aproximar a minha mão do meu ombro, certo? Se eu quero aproximar minha mão do meu ombro, eu contraio meu bíceps e ele aproxima essa mão do meu ombro. Esse músculo está ligado em duas partes ósseas. Mas na musculatura da mímica é diferente. De um lado, osso, de outro lado, ele está ligado à pele, simplesmente para comunicar os sentimentos não verbais. Mas para isso ser possível, ele não pode ter fáscia. Esse bíceps tem uma fáscia que isola ele da pele. A musculatura da mímica não pode ter fáscia, porque ela está aderida à derme, a parte mais profunda da derme, para tracionar essa derme e comunicar os sentimentos não verbais. Isso é lindo, isso é uma coisa fantástica que Deus criou. No entanto, isso traz um problema. Quando você contrai repetidas vezes ao longo de muitos anos de vida, né? Eu espero para todos nós, se Deus quiser, você contrai essa musculatura durante muitas vezes, você sorri, ou você tem olho claro, e quem tem olho claro tem mais fotofobia, e se a pessoa não usa óculos escuros, ela vai ficar apertando a cortina, que é a pálpebra, né? Para entrar menos luz. Ela vai gerar algumas rugas, que nós chamamos comumente de pé de galinha. Por quê? Porque a pele, depois de muitas vezes tracionada, ela fica vincada, como se fosse uma roupa amarrotada. Qual que é o papel da toxina botulinínica? Diminuir a força de contração, por exemplo, do orbicular dos olhos, para que eu não forme tantas rugas. Então, é assim que funciona a toxina botulínica. Algumas pessoas, infelizmente, fazem cursos, eu vejo pessoas virem de outros cursos para o meu curso, falando que a toxina botulínica, ela aumenta a força. Eu falo, não, ela não é possível. Não entendeu o curso. Não existe um medicamento para aumentar a potência muscular, mediante uma injeção. Não existe isso. O que existe é o contrário. É um medicamento que diminui a potência. Aí, essa é a primeira frustração que o leigo tem. Mas a toxina diminui, porque eu vejo a cara da pessoa toda esticada. Não, diminuiu-se a força muscular, você desamarrotou a face. Você tirou os vincos, mas diminuindo a potência da musculatura e não aumentando a potência da musculatura. Mas nós vamos usar isso ao nosso benefício, diminuindo rugas. Nós, como dentistas, por exemplo, se nós estamos falando de terapêutica, nós vamos diminuir a potência excessiva do masseter durante os episódios de parafunção. Então, nós temos, sim, muitos e muitos benefícios com a toxina botulínica. Essa é uma parte inicial, bem simples, mas que vocês devem estar atentos a ela. Bom, então, musculatura da mímica, vamos pensar aqui como, por exemplo, esse osso se chama osso zigomático e depois dele nós temos o arco zigomático. Esse zigomático maior, esse músculo zigomático maior, ele está inserido nesse osso. Ele vem descendo até encontrar, numa trajetória oblíqua, até encontrar
o cantinho da boca, que nós vamos aprender, que se chama modíolo. Lá na frente, não se preocupe com isso agora. Então, ele vai se ligar à comissura bucal. Quando esse músculo contrai, esse osso não desce, mas sim a comissura vai ser ampliada e elevada, ou seja, o zigomático maior é o músculo que eleva e amplia as comissuras bucais, formando o corredor bucal durante o sorriso. Então, ele tem recapitulando o que eu falei, ele tem uma origem muscular, uma origem óssea, e ele, descendo, vai se ligar a uma série de outros músculos numa confluência de fibras que se chama modíolo. Então, em uma ponta, tecido ósseo, na outra ponta, derme, tecido mole. Quando ele contrai, a contração acontece nesse sentido. Acontecendo neste sentido, eu vou abrir o meu corredor bucal e é ideal que durante um sorriso nós vejamos até o dente 26 e o 16, ou seja, o primeiro molar tem que estar exposto durante um sorriso, o primeiro molar superior. Nós temos outras ferramentas também, e estas ferramentas, além da toxina botulínica, que nós podemos pensar como se fosse um cordonel, como se fosse uma marionete, em que nós vamos brincando com um bonequinho através de vários cordõezinhos ligados a partes desse bonequinho, que nós vamos chamar de rosto, né? Eu tenho como tracionar e movimentar e mudar esse rosto em várias posições para comunicar os sentimentos não verbais, e eu tenho como usar a toxina botulínica para diminuir essa contração excessiva e não formar ruga, mantendo ainda a expressividade do paciente, de acordo com a dose, né? Fazer doses pequenas para manter a expressão, mas tirar a ruga, o curso é todo sobre isso. Além dessa ferramenta, nós temos uma outra ferramenta que são os preenchedores, e eu posso usar esse preenchedor para ressaltar, por exemplo, um arco zigomático, aumentando a distância bizigomática. Eu posso ressaltar a parte lateral da órbita, que é uma característica feminina, que diferencia muito o homem da mulher, porque a mulher ela tem a lateral, a parte superolateral da órbita bem proeminente, enquanto que o homem tem o arco glabelar proeminente. Então, o homem, por ação da testosterona, vai ter um crescimento da glabela. Já a mulher vai ter um desenvolvimento maior da parte látero superior da sobrancelha, e por isso que a mulher tem a sobrancelha mais arqueada e projetada que o homem. Então, eu posso ressaltar isso com o preenchedor, feminilizando uma face. E posso aumentar também a definição de cabeça e pescoço, aumentando a largura bigoníaca. Isso pode ser feito com injeção de géis. Eu posso injetar um gel na medida que eu quiser, de acordo com o meu gosto. E aí vem a primeira diferença entre toxina botulínica e preenchimento. A toxina botulínica, ela é um fármaco. Ela tem uma ação farmacocinética. Já os preenchedores, eles praticamente não são fármacos. Eles praticamente não têm uma ação farmacocinética. Eles são apenas volumizadores. Então, a toxina botulínica, para usá-la, eu não preciso de habilidade alguma. Não é como fazer uma resina, em que você precisa ter uma super habilidade. Não é como fazer um canal, uma cirurgia ortognática. Você não precisa ter uma habilidade para fazer toxina botulínica. É uma injeção, então você não precisa de habilidade. No entanto, você precisa de muito conhecimento. Conhecimento do músculo, conhecimento da dose. Já o preenchimento é o oposto. Você precisa de muito pouco conhecimento. Muito comparado à toxina, muito menos conhecimento, mas por um outro lado você precisa de ter muita habilidade para você criar uma escultura bonita na face. Depois disso nós temos os fios faciais, que funcionam razoavelmente bem, não é como os preenchedores e como a toxina botulínica, que são fantásticos, os fios são bem mais limitados. E uma quarta ferramenta que nós usamos também é a cirurgia para encurtar o lábio superior e expor mais dentes nas pessoas que têm sorriso baixo, que corresponde a 20% da população. Essa cirurgia, esse procedimento se chama lip lift. Bom, toxina propriamente dita. A toxina com a qual nós vamos trabalhar é a toxina botulínica do tipo A. Existem outros tipos de toxina, mas a toxina botulínica do tipo A é a melhor
é a mais eficaz e a que você consegue comprar mais fácil, ela é mais comercializada, né? Basicamente, vamos caracterizar a toxina botulínica. Ela é um agente biológico, ou seja, vem de um animal. Não é um produto aloplástico, não é um produto que o homem faz no laboratório simplesmente. Ele precisa de uma cepa, precisa de uma bactéria. E essa bactéria se chama Clostridium botulinum. Ela é encontrada no solo do mundo inteiro. É uma bactéria anaeróbica do tipo gram-positivo. Ela vai ficar hospedada em um laboratório, ela vai ficar hospedada dentro da albumina humana, que é o soro sanguíneo humano centrifugado. E depois que essa cepa, depois que essa bactéria ela externou através da sua membrana a neurotoxina, que é a toxina botulínica que nós tanto precisamos, essa neurotoxina vai passar por um processo de liofilização, ou seja, é uma sublimação, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido sem passar pelo gasoso, rapidamente, né? Então ela sai do líquido, não passa pelo gasoso e se transforma em sólido rapidamente para conservar as propriedades da toxina botulínica. E depois esse frasco vai ser esterilizado a vácuo para você. Mas entenda que dentro do frasco nós não temos o Clostridium, nós não temos o bicho, não tem a bactéria, não tem a cepa. Você só tem a neurotoxina que ele produz. Senão você injetaria no seu paciente a doença. Nós temos 7 tipos de toxina botulínica. A toxina botulínica do tipo A, ela é a mais potente, ou seja, ela é 50 vezes mais potente que a segunda toxina, que é do tipo B. Mas nós vamos trabalhar com a toxina do tipo A. Essa é a imagem do Clostridium botulinum, mas você jamais vai tocar ou vai ver ou vai injetar esse Clostridium. Você só vai injetar no seu paciente a neurotoxina produzida por ele através da membrana celular dele. Como que ele atua? Ele atua na junção neuromuscular, diminuindo a liberação da acetilcolina. Ele vai inibir a liberação desse mediador químico, que é a acetilcolina. É importante você lembrar, e nós vamos rever isso várias vezes durante o curso, até mesmo com um filme bem didático. É bom você primeiro fazer uma imagem mental daquilo que eu vou falar, para depois você materializar essa imagem de tudo que eu falei no filme e nas imagens. Primeiro, entenda que o nervo, ele não encosta no músculo. O nervo que traz do seu cérebro o impulso elétrico para que a musculatura contraia, esse nervo ele não toca no músculo. Ele está separado do músculo por uma fenda, que se chama fenda sináptica, um pequeno espaço. Então o impulso sai do meu cérebro, eu digo, músculo, contraia. Eu estou lá na academia, vamos contrair o quadríceps femoral, por exemplo, para fazer um agachamento. Contraia. O impulso vem do meu cérebro até a minha coxa, mas ele não chega no músculo quadríceps femoral. Ele não chega no bíceps, não chega no tríceps. Ele para antes. Então, como que esse impulso elétrico vai ser comunicado para o músculo? Ele vai ser comunicado quimicamente, através da acetilcolina, que é um neurotransmissor. Se eu, então, bloqueio a liberação da acetilcolina, eu estou diminuindo, de acordo com a dose escolhida, a contração muscular. Depois nós vamos ver tudo isso em um filme, vai ficar bem mais claro para vocês. Um breve histórico, é um cientista que se chama Van Emergen, está faltando o primeiro nomezinho dele aí, mas Emily Van Emergen, em 1895, classificou essa doença como botulismo. O que ele viu? Um pelotão de soldados alemães comeu um carregamento de salsicha, e essa salsicha estava contaminada com o Clostridium botulinum, ou seja, existia bactéria ali dentro. E eles comeram a salsicha, o carregamento de salsicha, e morreram todos de botulismo. Só que o seu paciente jamais terá botulismo,
porque ele jamais entrará em contato com o Clostridium botulinum. Ele vai entrar em contato só com a neurotoxina que o Clostridium botulinum exterioriza através da membrana celular dele, para diminuir a contração muscular. Como ele pensou que a doença tinha sido causada pela salsicha, e salsicha, o nome da salsicha é Botulum, o nome que ele achou foi botulismo. Então, ficou como se fosse a doença da salsicha. Mas não é impotência sexual não, pessoal. É a doença da salsicha que eles comeram. Esse nome, doença da salsicha, ou botulismo, botulum, em latim, quer dizer salsicha, foi o nome que ele deu, mas ele não tinha um entendimento do que tinha acontecido. Mais tarde, 56 anos mais tarde, entendeu-se que o que acontecia era um efeito bloqueador da neurotransmissão, ou seja, não era possível a contração muscular em função da neurotoxina. Entendeu-se, ótimo, mas foi preciso mais 24 anos para alguém ter a ideia de usar isso terapeuticamente. Então tiveram a ideia de testar isso em modelos primatas, testar isso em um macaquinho de laboratório, e eles começaram a entender que se você tem um estrabismo em um primata qualquer, em um macaquinho qualquer, se você tem um estrabismo, significa que o músculo reto medial está puxando o olho mais medialmente e está fazendo mais força que o músculo do outro lado, que é o reto lateral. Então, o músculo reto medial puxando o olho medialmente faz com que esse olho converja. Então, o que eles pensaram? Vamos dar uma injeção de toxina botulínica, vamos enfraquecer esse músculo reto medial. Com isso, o antagonista dele, que é o reto lateral, vai conseguir puxar ele mais facilmente e a pessoa vai passar a olhar reto. Pessoa não, porque na época ainda eram modelos primatas. Beleza. Assim foi feito, o sucesso foi absoluto, mas foi preciso mais 8 anos para se adequar, estudar dose, pegar licença, comitê de ética, para poder experimentar em seres humanos. Aí, em 1981, fez-se a primeira publicação de artigo científico para tratamento de estrabismo em ser humano. Então, ao invés de você fazer a dissecção do músculo, você poderia aplicar a toxina botulínica e isso se resolveria. Bom, depois de 7 anos, pensaram o seguinte: então, num caso de blefaroespasmo em que a pessoa pisca constantemente, logicamente é uma distonia, falando de maneira científica, o blefaroespasmo, essa mania de piscar, é uma distonia que afeta o músculo orbicular dos olhos, próximo corrugador. Então pensaram, se a gente afetar esse músculo que está piscando, que é o orbicular dos olhos, com um pouco de toxina, nós vamos diminuir esse efeito tão ruim que o paciente carrega. E também foi um sucesso. Então, tanto para tratamento de estrabismo como para espasmo. Aí aconteceu um pequeno acidente. Quando os pacientes, um acidente benéfico, né? Quando os pacientes voltavam para a fotografia, para ver como tinha ficado o estrabismo, para ver como tinha ficado o espasmo, o blefaroespasmo, notou-se que as rugas tinham sido amenizadas ou mesmo, em alguns casos, tinham desaparecido. Aí, um casal canadense, um médico, dermatologista e uma oftalmo, a esposa oftalmo, a Elastir Carothers, aqui no Brasil a gente fala Carothers, né, porque você lê Carothers, mas disse Carothers. Então, os Carothers, eles fizeram um mapeamento de todos os possíveis sites, de todos os possíveis locais na face em que você poderia usar a toxina botulínica. Bom, o que aconteceu naquele momento, nesse momento histórico, e eu queria usar isso para vocês já aprenderem alguma coisa para a prática diária no consultório de vocês. Num primeiro momento, eu tinha um medicamento que era usado para estrabismo. Quantos por cento das pessoas têm estrabismo? 1%. Então, eu tinha um medicamento que era vendido, que tinha como público-alvo o indivíduo com algum grau de estrabismo. 1% da população. Aí depois, esse mesmo fármaco, esse mesmo produto passou a ser indicado para as pessoas que tinham ruga.
Quantos por cento da população tem ou terão ruga? 100%. Então, teoricamente, é um remédio, um dos poucos remédios que tem indicação para 100% das pessoas. E por ser um tratamento local, não ter uma ação sistêmica, ele é um tratamento muito seguro. O que eu quero dizer com isso? Para já passar para o outro slide. Você que está começando agora pergunta assim, para quem será que eu devo oferecer toxina botulinínica no meu consultório? Para todo mundo. Você não pode ser tímido. Se o paciente precisa e tem indicação, você deve indicar a toxina. A partir de quando eu devo começar a usar a toxina? O envelhecimento, o relógio biológico começa a marcar nossos pacientes e nós mesmos entre 25 e 28. Quem é mais sortudo, com 28. Quem é menos sortudo, começa a envelhecer mais cedo, 25. Então aí vem uma outra ideia. Vamos filosofar um pouquinho, né? Por que não começar a usar aos 25? Ou seja, fazer uma prevenção da ruga. Porque se você evita que ela se forme, é muito mais fácil do que você depois tentar tratar essa ruga para simplesmente amenizá-la. É uma maneira já para vocês começarem a ir pensando aí no público-alvo, né? Então, a ação da toxina botulínica se dá nos neurônios pré-sinápticos, ou seja, existe uma sinapse entre nervo e músculo. A ação vai se dar aqui dentro desse nervo antes de chegar no músculo e haverá um bloqueio da liberação da acetilcolina e com isso a neurotransmissão vai ficar prejudicada e a contração também vai diminuir, que é o que nós queremos. Aí vem um primeiro ensinamento. Tem uma primeira palavra aí para vocês, escrita de vermelho. Isso se dá de maneira irreversível, ou seja, uma vez que a ação tenha se dado, ela é irreversível. Mas, professor, me disseram que o efeito dura 5 meses. É fato, dura 5 meses. Mas como dizia o poeta, né, o Vinícius de Moraes, que o nosso amor seja infinito enquanto dure. Enquanto você estiver sob efeito da toxina durante esses 5 meses, a toxina é irreversível. Quando as pessoas falam em reverter a toxina com laser de baixa, não reverte. Laser de baixa potência, não reverte. Ficar fazendo caretinhas, tipo uma fisioterapia, aplicar quente e frio, tomar anti-inflamatório, nada disso reverte a toxina. Então, o que é importante para nós? Aprendermos a usar para que nós não tenhamos nenhuma intercorrência. As intercorrências são raríssimas, não vou dizer rara, mas raríssimas. Então vamos aprender essa primeira coisa. Segunda questão. De maneira específica, eu amo essa palavra, a especificidade da toxina botulínica. Por que eu gosto tanto dessa palavra? Significa que a toxina botulínica age de maneira específica para bloquear a acetilcolina e, portanto, afetar a contração muscular. Quem está começando a fazer a toxina é acometido de uma doença que se chama medorreia. O cara fica morrendo de medo. Então ele recebe o primeiro paciente. Bom dia, como é que vai, senhora? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Vamos fazer a toxina? Vamos colocar aqui um pouquinho. Mas está tudo ótimo, está ficando tudo bom. Quando o paciente vai embora, a pessoa... Ai, meu Deus, graças a Deus. Eu não acredito, eu dei uma injeção pertinho do olho da pessoa. Eu dei uma injeção pertinho do ouvido da pessoa. Eu nunca tinha feito isso. Então, pessoal, isso é normal em qualquer procedimento que você está começando. Mas essa palavra, especificidade, ela te protege nesse começo. Por quê? Quando você está cometido da medorreia, você faz a aplicação. No dia seguinte, o paciente liga. Doutor, a aplicação ficou boa. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor aplicou aqui, ó, pertinho do meu nariz, para o sorriso gengival, parece que agora eu não estou nem sentindo o cheiro das coisas. Eu não sei se eu estou com Covid, eu estou confusa. E aqui em casa tem chuveiro a gás, eu tenho medo do gás vazar e eu não senti o cheiro e morrer, doutor. O senhor acha que eu tenho perigo? Aí você fica louco. Você fala, meu Deus, o gás vai vazar, a mulher vai morrer e a culpa é minha. Então, na verdade, pessoal, essa palavra especificidade te protege disso, porque se você der uma injeção aqui, você jamais vai afetar a olfação. Doutor, se eu der uma injeção aqui pertinho do meu olho para acabar com as rugas ou com o pé de galinha, ficou bom, viu, doutor? Ficou ótimo. Mas, doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu parece que eu não estou enxergando mais direito e eu sou motorista de caminhão, sabe?
Então eu tenho medo de ter um acidente. Aí você fala, meu Deus, o cara vai morrer e o culpado sou eu. Na verdade, também, ela não afeta a visão. Se você deu uma injeção pertinho do ouvido, para masseter, por exemplo, ou para cialorreia, na glândula parótida, se o paciente disser assim, olha, eu não estou escutando direito, o meu masseter melhorou muito, mas eu não estou escutando direito. Isso é um sinal neurológico que o paciente está apresentando e deve procurar um neurologista, ou ele está com um processo psicológico qualquer, com um medo excessivo da toxina, porque também não afeta em nada a audição. E paladar, também não. E o senso do toque, também não. Então, os 5 sentidos não são afetados. Visão, olfação, tato, visão, você não vai afetar nenhum dos 5 sentidos. Aí eu estou passando batom, não estou conseguindo... Não, o senso, the sense of touch, o senso de toque, você não vai ter afetado. A olfação, você não vai ter afetado. A visão, você não vai ter afetado. Paladar, você não vai ter afetado. Então, isso é um conhecimento libertador, porque você diz para o paciente, até mesmo demonstrando conhecimento, os 5 sentidos não são afetados. Então, a toxina botulínica é específica para a contração muscular. Quanto tempo eu devo esperar para sentir algum tipo de efeito? A paralisia clínica ela vai ter início nas primeiras 24 horas, muito levemente. Quem está usando, por exemplo, a toxina botulínica Botox, são 3 dias. Quem está usando Xeomin, 1 dia, 24 horas, você já começa a ver algum sintoma. Mas o efeito está totalmente instalado no 14º dia. Por isso que esse conhecimento gera uma demanda no seu consultório. Ou seja, quando é que você tem que chamar o paciente para fotografar o paciente? Depois de 14 dias. Aí vem a história. Eu posso chamar o paciente para ver se tem necessidade de algum retoque? Nunca diga essa palavra retoque. Com 14 dias o paciente pode vir fazer retoque? Nunca diga essa palavra retoque. Você pode dizer um palavrão horrível no seu consultório, mas não diga essa palavra retoque. Porque quando você fala retoque, o paciente entende, a tradução para a cabeça do paciente é toxina de graça. E ele quer mais. E nesse tempo ele fica esperando, olhando no espelho, para te fiscalizar. Então você não diz retoque. Então vamos dizer outra coisa. Então, com 14 dias, o senhor ou a senhora volte, por favor, para que eu possa avaliar. Avaliar quem? Avaliar o procedimento? Avaliar eu? Que nota que eu tirei? Não existe avaliação. Subentende-se que se o procedimento foi feito da maneira correta, não existe avaliação. Então, o que eu devo dizer para o paciente? Com 14 dias, você volta para que eu te fotografe. Nós devemos evitar os retoques. Principalmente porque os retoques podem gerar algum grau de imunogenicidade. E nós vamos ver o que é isso um pouquinho mais à frente, tá? E esse efeito dura até 5 meses. Quando a gente vai fazer curso de mergulho, a primeira coisa que o aluno pergunta para o professor é o seguinte: professor, quanto tempo eu fico com esse cilindro lá embaixo da água? Vou descer no naufrágio, quanto tempo eu fico lá no naufrágio? E o professor diz, eu não posso dizer isso para você, porque se você estiver ofegante, ele vai durar 20 minutos. Se você estiver respirando tranquilamente, tracionando a nadadeira, bem tranquilo, vai durar 40 minutos. Então, a mesma coisa eu vou dizer aqui. Quanto tempo dura a toxina botulínica? Em geral, dura 5 meses. Em geral. Mas eu vi que a maioria fala 6 meses. Não dura 6 meses. Na maioria esmagadora, são 5 meses. O que isso quer dizer? Já para você começar a colocar esses conhecimentos em prática. O seu paciente tem que ser remarcado na sua agenda de 5 em 5 meses. Paciente de toxina, ele não sai da sua agenda. É diferente de um paciente de reabilitação. Um endodontista, ele faz um canal do incisivo central. Possivelmente ele nunca mais vai ver aquele paciente. Nós não. Nós revemos o nosso paciente de 5 em 5 meses. Aí, às vezes, quem está começando fala assim, o mesmo paciente, o leigo, fala assim, nossa, mas dura pouco demais. Só 5 meses? Aí eu pergunto, qual que é o antibiótico, o anti-inflamatório, o anticonvulsivante, o antipirético, o anticoncepcional que dure 5 meses? É o melhor remédio que existe. É o único que dura 5 meses, mas é do que as pessoas mais reclamam. Então não se esqueça de
fazer um trabalho aí de neurociência, de neurolinguística, e explicar essas coisas para o seu paciente, que é um benefício muito grande. Então, remarque o seu paciente, agende o seu paciente de 5 em 5 meses. Toxina botulínica, a mais conhecida, o padrão ouro, né? É o Botox, da Allergan, da gigante americana Allergan. Eu gosto muito do Botox, é um produto muito bom, não vejo nada que possa denegrir ou que eu possa evitar de usá-lo. No entanto, eu hoje prefiro usar o Xeomin. O Xeomin, diferente do Botox, ele é vendido no Brasil só na versão de 100 unidades. Em outros países, ele é vendido em diferentes formulações, né? Em outras formulações. O Botox eu posso comprar ele com 100, 200 ou 50 unidades. O preço é o mesmo proporcionalmente. Então, não tem como você poupar dinheiro comprando em algum tipo de formulação. As formulações são, basicamente, elas têm o mesmo preço proporcionalmente. Eu, particularmente, uso sempre a formulação de 100 unidades, mas eu prefiro o Xeomin. Por que eu prefiro o Xeomin em relação ao Botox, já que o Botox é padrão ouro na literatura? O Botox é padrão ouro porque ele foi o primeiro a surgir. A Onabotulin. Onabotulin é o nome que ela tem junto da FDA, da Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Então, ele, como foi o primeiro, ele tem mais artigos. É como você ser a primeira pessoa que entrou no Instagram. Você tem mais seguidores, você tem mais tempo. Então, a toxina botulínica também, Botox também foi dessa maneira. Ele hoje é padrão ouro em função do tempo que ele está no mercado. Mas é uma excelente toxina. Mas eu prefiro o Xeomin. Por que eu prefiro o Xeomin? Porque o Xeomin, ele não precisa ser refrigerado. O Xeomin, você pode armazenar ele na temperatura ambiente. Já o Botox, você tem que mantê-lo rigidamente entre 2 e 8 graus. É o que a empresa pede, é o que a empresa preconiza. Então, mantê-lo refrigerado entre 2 e 8 graus. Então, você pode comprar um termômetro, e esses termômetros especiais para geladeira custam muito baratos. Você fixa o termômetro na porta da geladeira e tem um caninho, uma canoplinha que entra dentro da geladeira. A geladeira belisca aquela porta e ele te dá a temperatura da toxina botulínica, que deve ficar entre 2 e 8 graus. Isso é importante? Sim, porque a empresa pede. Isso é importante? Não. Porque, mais recentemente, nós vimos relatos de colegas que chegaram no consultório e o consultório, desde sexta à noite, tinha ficado sem energia. E eles usaram isso em familiares. Então, o Botox ficou sem refrigeração na sexta à noite, ficou sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e eles usaram na segunda ou na terça em um familiar. E são coisas de quem é clínico, né? Quem conhece, quem escuta muita história, quem tem muito aluno, quem recebe mensagem no Instagram. Professor, eu usei e deu tudo bem, deu certo. Tá. O que a empresa fez? A empresa fez a mesma coisa, deixou sem refrigeração e viu que tem a mesma potência. Depois a empresa ela aqueceu a toxina botulínica a 70 graus, coisa que nenhum ser humano sobreviveria. Aqueceu a 70 graus, usou e continuou funcionando do mesmo jeito. Veja bem, eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu só estou querendo dizer, só estou relatando fatos. Fatos científicos e fatos corriqueiros aí do dia a dia. Mas se está escrito que a toxina botulínica do tipo Botox deve ser mantida na geladeira, mantenha. Mas eu prefiro o Xeomin para não ter esse calcanhar de Aquiles, né, que a toxina botulínica tem. Então eu prefiro o Xeomin, que é da Mers Biolab, que é uma tecnologia alemã muito legal. E ele tem algumas vantagens, não só a questão da refrigeração. A segunda vantagem do Xeomin é que a injeção dele é menos dolorida que a da toxina botulínica Botox. E ele tem uma outra vantagem. O onset dele, a instalação de efeito, ou seja, a rapidez com que ele começa a dar o efeito dele, é maior do que a do Botox. Ou seja, o Xeomin começa a funcionar com 24 horas e o Botox começa a funcionar com 3 dias. Ah, pessoal, mas 3 dias para um dia, qual que é a diferença? A diferença é pensando na terapêutica do paciente
que está numa crise de parafunção com dor muscular e ele quer se ver fora da crise. Então, nesse caso, o Xeomin leva uma vantagem sobre o Botox. Vou mostrar um filme, que é uma animação, que vai descrever o mecanismo de ação da toxina botulínica, nesse caso o Botox, e esse filme ele é dividido em duas partes. A primeira parte do vídeo é a contração muscular normal, e a segunda parte do vídeo é a contração muscular na presença da toxina botulínica do tipo Botox que foi injetado. É um filme da Allergan que versa sobre o mecanismo de ação, tanto normal como na presença de... Neste vídeo, você verá como o Botox age sobre os neurônios motores para reduzir a atividade muscular. Das indicações. A indicação seria para espasticidade. Aí o que quer dizer espasticidade? Essa palavra espasticidade, espasmo. Espasmo muscular é uma contração do músculo que às vezes se torna perpétua. E isso pode acontecer por uma hipóxia que a pessoa esteja, ou pode acontecer também por um traumatismo crânioencefálico, um TCE, pode acontecer por um AVC, um acidente vasculocerebral, qualquer causa cerebral congênita ou adquirida que leve a pessoa a ter um impulso elétrico que sai do cérebro errado. Um impulso perpétuo que faz com que a musculatura fique contraída constantemente. Então isso se chama espasticidade. Outra indicação, distonia, quando a pessoa tem uma contração dos músculos agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. Então eu estou fazendo adução e abdução da minha mão ao mesmo tempo. Essa contração de antagonista e agonista ao mesmo tempo, ela causa dor, porque você não consegue fazer a contração toda. E isso é muito desconfortável para o paciente. Essa distonia, ela pode ser uma distonia focal, quando ela está só em um ponto, ou segmentar, quando ela atinge, por exemplo, mão e antebraço, cabeça e pescoço, por exemplo, dois segmentos juntos, né? Ou ela pode ser até generalizada. Como o médico, como o dentista, no caso de bruxismo, por exemplo, não consegue resolver isso dentro da cabeça da pessoa, ou seja, a pessoa teve um AVC e o médico diz, é impossível abrir a cabeça da pessoa e consertar ali dentro aquele cérebro, aquela parte do cérebro que está afetada. O que nós podemos fazer? O que a medicina faz? O que a odontologia faz nesses casos? Trata da sintomatologia nos membros. Então, se a pessoa está assim, contraída, e ela não consegue escrever, não consegue dirigir, por exemplo, porque a mão está contraída, dá-se uma injeção de toxina botulínica na parte volar do antebraço, e isso diminui aquele tônus exacerbado, aqueles reflexos também exagerados, e a pessoa consegue voltar a dirigir. Isso é fantástico. Isso é uma droga maravilhosa, lembrando que ela tem uma ação local. Eu não preciso dar um benzodiazepínico para amolecer toda a musculatura da pessoa, não preciso dar um relaxante muscular maior, é um tratamento local, só para a parte que me interessa. Então, se a medicina não consegue resolver o que está dentro da cabeça, mas consegue, então, bloquear a sintomatologia nos membros, por analogia, nós podemos entender que a mandíbula é o único osso móvel da face, fora o ossinho do ouvido, né? É o único osso móvel da face. E nós podemos entender isso aqui, nós podemos estender esse tratamento que os médicos fazem de tratar de sintomatologia nos membros para a mandíbula nos casos de parafunção. Eu também trataria do bruxismo, não dentro da causa do bruxismo, porque a causa do bruxismo é desconhecida, mas eu trataria de maneira a bloquear a sintomatologia nos membros, entendendo a mandíbula como um membro. Depois também nós podemos trabalhar com blefaroespasmo, a pessoa fica constantemente piscando, o orbicular está ativo, inúmeras vezes fazendo isso, né? É muito ruim porque pouca luz, muita luz, pouca luz, muita luz. Então o olho fica extremamente cansado, né? A pupila dilata, contrai, midrise, miose, midrise, miose, midrise, miose várias vezes, isso é muito ruim para o paciente. Então
como não se sabe a causa do blefaroespasmo, o que nós podemos fazer é bloquear a sintomatologia nessa parte. É uma ideia fantástica. Já estrabismo e bexiga hiperativa são exclusivos da medicina, nós não vamos nem falar nisso. Muscular em pacientes com espasticidade, A distonia, ideia blefaroespasmo, é estrabismo fazer e um bexiga tratamento hiperativa. local. Isso A é muito terminação bom para o nervosa indivíduo que pré-sináptica vai receber neuromuscular tratamento só contém para aquilo que vesículas realmente preparadas interessa. para liberar o Então, isso aqui é neurotransmissor acetilcolina. A estimulação junção neuronal inicia uma neuromuscular, cascata de eventos que synaptic promovem a cleft. fusão das vesículas contendo o neurotransmissor As com a membrana vesículas nervosa. contém o neurotransmissor acetilcolina, vão Este se ligar processo é num sítio facilitado por próprio, um grupo de proteínas que formam que o é o complexo SNER. SNAP25, para formar o processo SNER. A fusão das membranas resulta na liberação de acetilcolina para a fenda sináptica, através de um processo de exocitose. Vem a endocitose, A acetilcolina difunde-se através da fenda sináptica e, finalmente, e essa se liga liberação aos da receptores no acetilcolina músculo. vai encontrar os receptores musculares. Como que se chamam esses receptores musculares? São os receptores nicotínicos que estão no lado muscular da synaptic cleft, da fenda sináptica. Uma vez que esses receptores recebem a acetilcolina, aí acontece uma cascata de eventos que vai levar à contração muscular. Isso é o que acontece dentro da normalidade. Agora nós vamos para a segunda parte do filme, em que haverá a destruição, a clivagem do SNAP25, que é um componente do sistema SNER, desse sítio onde acontece essa ligação dessa bolinha, dessa vesícula cheia de acetilcolina, e a bolinha não tem como encontrar mais, não tem como ficar mais presa ali naquele sistema chave-fechadura, e a contração muscular será diminuída, portanto. Levando à contração muscular. Esta ilustração Isso representa um tudo músculo. ainda dentro da normalidade. Observe o neurônio motor se conectando ao músculo. Botox é aplicado diretamente no músculo. Após a aplicação, a porção ativa da molécula de Botox de 150 kilodaltons dissocia-se das proteínas acessórias que a circundam e protegem. O domínio de ligação da molécula ativa de Botox... Lembrando que o Xeomin não tem essas proteínas do aparato. Essa parte azul que vocês estão vendo, ela não está presente no Xeomin. Então não tem as proteínas do aparato, não tem as hemaglutininas que protegem a toxina. A toxina é nua. Ela tem apenas a parte pesada e a parte leve unidas e não tem essa parte que circula. Algumas pessoas acreditam que isso é o motivo pelo qual o Xeomin tem menos imunogenicidade, ou seja, que as pessoas desenvolvem mais resistência ao Botox do que ao Xeomin. Só que nada disso está provado, tá, pessoal? Ninguém pode dizer que esse é o motivo e sequer podem dizer que isso é verdade. É a porção terminal C da cadeia pesada, a qual interage com os receptores na terminação nervosa. A porção ativa da molécula de Botox entra na célula nervosa por um processo de endocitose, mediada por um receptor. A toxina é agora contida em uma vesícula membranosa no interior da célula nervosa. Ligação, endocitose. A cadeia leve é então liberada para o citoplasma da terminação nervosa, onde encontra-se disponível para clivar as proteínas SNER, também chamadas proteínas de fusão. Nos neurônios motores, a cadeia leve da molécula ativa de Botox bloqueia a liberação de acetilcolina através da clivagem da SNAP25, que é um componente essencial do complexo SNER. Essa graminha que é o SNAP25. Quando a acetilcolina não é liberada, a contração muscular não pode ocorrer. SNAP25 quer dizer quando administrado por via intramuscular, em doses terapêuticas, Botox produz denervação química Dessa parcial maneira, do a contração músculo, muscular resultando na não redução pode localizada da atividade muscular e consequente relaxamento. Isso aqui é um resumo que eu fiz, é uma gravura. Eu devo ter gasto aí umas 50 horas para fazer isso aí, né? É um tempo muito longo, imaginando, pensando como, mas ao invés de fazer um filme ou vários quadrinhos, várias fotos, eu pensei numa maneira de colocar toda a ação da toxina botulinínica em uma foto única. Então, aqui está a fibra muscular do seu paciente, seja qual seja uma fibra qualquer, qual seja o sítio de aplicação que você queira. Então, é o músculo do paciente.
essa é a seringa de toxina botulínica que você está injetando no músculo. E essa parte amarela toda está aumentada aqui, é o neurônio. Isso aqui é a última parte do neurônio junto da fenda sináptica, pertinho do músculo, que é esse vermelho. Então vamos ver o que acontece. Quando você injeta a toxina, essas proteínas do aparato, elas vão se desfazer antes mesmo de entrar no citoplasma da célula. Então está no meio extracelular, isso aqui já vai se desfazer no meio extracelular. Daí, essa toxina botulínica, que tem uma parte pesada e uma parte leve, a parte pesada de 100 kilodaltons, ela é chamada de ligante ou transportador, ela vai, por quimiotaxia, se ligar aos receptores na parede da célula nervosa. Aí esse processo se chama ligação. Depois que isso acontece, ela vai entrar dentro da célula nervosa, né? Ela vai sofrer uma endocitose. Entrou dentro da célula nervosa, a parte pesada e a parte leve vão se separar. A parte leve é essa parte azul e a parte leve vai até a SNAP25 e vai clivar a SNAP25, que é uma das proteínas do processo SNARE. Outras toxinas botulínicas clivam outras proteínas do processo SNARE, sinaptobrevina, sintaxina, mas não vem ao caso. Nos interessa só a SNAP25, que é a Synaptosome Associated Protein. Então, uma vez clivado o SNAP25, a toxina botulínica faz essa clivagem e o neurotransmissor que precisa se ligar a esse lugar, precisa estar ligado fortemente a esse lugar que foi clivado, ele não consegue vir mais para a fenda sináptica, porque essa ligação não vai acontecer. Então, em resumo, isso é o que acontece quando nós injetamos a toxina botulínica no nosso músculo, né? Outro resuminho também, que eu acho que aquela imagem que eu fiz é bem mais bonita que essa, né? Mas, em resumo, basicamente, esses receptores que estão juntos ao músculo são os receptores nicotínicos. E se por acaso essa graminha foi cortada, a acetilcolina contida dentro da vesícula não vai conseguir se ligar a essa graminha, que é o SNAP25, e não vai chegar jamais aos receptores e a contração muscular. Não vai acontecer, ou dependendo da dose, vai acontecer de uma maneira mais branda. Apresentação. Nós temos as toxinas botulínicas do tipo A e do tipo B. A do tipo A é 50 vezes, como eu já disse no início, mais potente que a do tipo B. E custa muito mais caro. Isso só dura 3 semanas. Professor, mas por que alguém então compra uma porcaria de toxina do tipo B, que custa mais caro, é 50 vezes mais fraca e dura menos? Porque algumas pessoas ficaram imunes à toxina botulínica do tipo A. E o que é que causa imunogenicidade a essa toxina botulínica do tipo A? Alguns cuidados têm que ser tomados para evitar que o seu corpo gere imunogenicidade, que o seu sistema imune seja acordado e que ele produza anticorpos anti-toxina botulínica. Mas existe isso sim. Se você não tomar cuidado, você vai formar, você vai ajudar o seu corpo a fabricar, estimular o seu corpo a fazer anticorpos anti-toxina botulínica do tipo A. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Primeiro, respeitar o limite de reaplicação de 4 meses, o limite mínimo de 4 meses. Então, eu marco meus pacientes todos com 5 meses de intervalo. De 5 em 5 meses eu aplico. Mas se eu tenho um paciente que tem uma parafunção monstruosa, grave, eu acabo marcando esse paciente de 4 em 4 meses. Eu não posso dar uma segunda injeção em um período menor do que 4 meses. Mas o que se criou, né? O que foi criado, infelizmente? Foi criado essa ideia de que você pode fazer um retoque em até 14 dias. Isso não existe. O ideal é injetar e não injetar mais. É claro que se você causou, por exemplo, uma simetria de sobrancelha, em que essa sobrancelha ficou super alta em relação à outra, eu tenho que fazer um retoque. Mas o retoque ele tem que se justificar. Ele não pode ficar uma coisa comum como virou hoje. Eu acho que essa ruga aqui tá
ainda um pouco evidente, acho que tinha como melhorar. Nesse caso, o que você faz? Olha, eu vou dizer para você que é melhor a gente não fazer o retoque, porque o retoque pode gerar um certo grau de imunogenicidade em você. O seu sistema imune pode começar a fazer anticorpos contra essa toxina botulínica e lá na frente você ficar imune. Então esse grau de imunicidade ele pode ser pequeno, mas a gente fazendo várias vezes vai ficando ruim para você. Mas é claro que se você quiser eu faço. Por quê? No Brasil, culturalmente, pessoal, você não pode falar não para as pessoas. Quando eu fui para a Alemanha, uma coisa que eu aprendi lá na Alemanha é que no tratamento do paciente, se o dentista ou o médico dizem não, é não. Discute-se muito pouco. Aqui no Brasil, não se diz não. Então, você tem que dizer não dizendo sim. Como assim? Se você quiser, eu faço para você o retoque. Mas eu preferia não fazer para proteger o seu sistema imune, mas a decisão é sua. Daí o paciente é que vai dizer o que ele vai querer. Então, evitar novas injeções num período menor do que 4 meses. Segundo, evitar injeções endovenosas. Entrou com agulha, viu que você está num vaso, veia ou artéria, o próprio sistema sanguíneo da pessoa ele é pressurizado, ele vai jogar a toxina dentro da seringa. Então você não deve injetar naquele ponto. Ou você aprofunda, ou remove e aspira, ou você remove completamente e entra num outro site qualquer, num outro sítio qualquer, mas sempre aspirando antes. Então, são duas coisas que você deve fazer sempre para evitar imunogenicidade. Respeitar o limite de 4 meses, não fazer injeções intravasculares e, por fim, respeitar uma certa quantidade. O que a Allergan pede no caso do Botox, por exemplo, que é que nós estamos falando? Evitar injeções em uma mesma sessão que somem mais do que 200 unidades. Então, uma quantidade muito grande de toxina também desperta o seu sistema imune. Então, são essas 3 coisas. Mas vamos falar sobre as toxinas do tipo A que nós temos disponíveis no mercado. Xeomin, eu já descrevi e já falei as vantagens do Xeomin no início do curso. Toxina botulínica Botox, também falei das vantagens dela. Xeomin é meu preferido, Botox é minha segunda escolha. Para evitar a imunogenicidade, eu fico evitando de pular de uma para outra. Então, eu penso em usar sempre Xeomin e se algum paciente apresentar imunogenicidade, eu troco para Botox. Porque se você ficar considerando, por exemplo, valor de compra, qual que está mais barato, você expõe o paciente a 2, 3, 4 marcas de toxina botulínica diferente, talvez você não tenha uma carta na manga futuramente para resolver a imunogenicidade caso ela surja. Depois nós temos o Botulift, que é coreano. Não confunda coreano com chinês, né, pessoal? As coisas que vêm da China são pouco confiáveis. Mas o Botulift é coreano, que é super confiável. Você tem certeza que muitos têm carro Hyundai ou admiram um carro Hyundai que é coreano. Eu fui trabalhar na Coreia, tive a oportunidade de ver as aplicações que são feitas na Coreia e as coisas da Coreia do Sul são fantásticas realmente. É um pessoal muito desenvolvido, muito educado. Então, o produto é muito confiável. No entanto, eu prefiro muito mais o Xeomin, porque eu acho que o Xeomin ele dura umas 2 a 3 semanas a mais que o Botox e ele dura quase 1 mês a mais que o Botulift. Por isso que eu prefiro o Xeomin. Quarto produto que está aí descrito é o Dysport, da Ipsen, que a Galderma está distribuindo agora no Brasil. O Dysport é um produto que eu acho que é fantástico, porque ele tem uma duração longa, tão longa quanto o Xeomin. Ele é um produto muito bom, mas não para odontologia. Ele é um produto muito bom para medicina. Eu gosto da ideia do Dysport para medicina. Por quê? O Dysport, ele tem um halo de difusão maior que o do Xeomin, maior que o do Botox e maior que o do Botulift. Ou seja, ele é o produto, dizendo de outra maneira, que mais se espalha. Então, o halo de difusão dele, que poderia ser considerado, por exemplo, poderia ser entendido como uma bolinha, uma moeda, né? Um círculo. Você faz a aplicação aqui no meio,
e ele se expande como uma pedrinha que você jogou na lagoa e ela se expande radialmente. Esse halo de expansão no Dysport é seguramente maior que o do Xamã e do Botox. Só que se eu trouxer isso para odontologia e entender que eu estou tratando de face, que eu não trato de corpo, eu estou tratando de face, e entender que o músculo da mímica, conceitualmente, ele não tem fáscia, ou seja, eu não tenho ali uma fáscia que o isole, que evite que o ácido lático vá para outro músculo, que evite que a infecção de um músculo vá para outro, que isole ele da pele, eu não tenho isso. Então é muito mais fácil também para a toxina botulínica se espalhar para um músculo não alvo. Aí eu estou fazendo para, por exemplo, pé de galinha, orbicular dos olhos, e ele tem uma difusão para zigomático maior. E aí a pessoa, ao invés de sorrir assim, vai sorrir assim. Ou pior, se pegar só de um lado, vai sorrir assim. É um problema. Então, como eu gosto de deitar e dormir em 2 minutos, quando eu tomo café antes de dormir, eu durmo em 3. Eu gosto de dormir em 2, 3 minutos. Eu não quero ter aborrecimento nenhum com o paciente. Eu não quero ser eu o causador de nenhum mal para o meu paciente. Então, apesar de admirar o Dysport, de gostar muito do Dysport, eu não uso o Dysport. O Dysport tem um sistema de dosagem muito chato para você calcular as doses. E ele tem essa questão de spread, de espalhar mais do que os outros produtos. Então, eu acho que ele é fantástico para a medicina. Porque ao invés de você ter que dar uma injeção aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, 5 injeções, você faria 2 e ele se espalharia. É ótimo. Para músculos que têm fáscia e o isolam de outros, é ótimo. Mas para nós que trabalhamos em músculos da mímica que não tem fáscia, eu acho que não é bom. No entanto, pode ser que a empresa possa aconselhar vocês a fazer uma diluição mais seca, a colocar um mínimo de soro possível e diminuir o quanto ele expande. Tudo bem. Aí vocês podem fazer, mas eu particularmente não faço. E por fim tem o Prosigni, que é chinês, e eu particularmente não gosto de nada que venha da China, e já escutei falar mal desse produto, já escutei falar que não tem bom controle de qualidade, então eu prefiro não usar. E a toxina botulínica do tipo B, a primeira que nós tivemos foi o MyoBlock, que teve FDA no ano de 2000, e um ano depois, apesar de não ter escrito aí, né, o Neuroblock na Europa também foi liberado em 2001, e basicamente eles usam isso para torcicolo, né? Então, os pacientes que têm torcicolo, o início do MyoBlock e do Neuroblock foram para isso. Foram para pacientes com distonia cervical. Distonia cervical é a mesma coisa que torcicolo. Minha sugestão para vocês é que quando vocês estiverem dispostos a comprar a toxina botulínica, vocês comprem uma quantidade grande. Então ligue para o representante e pergunte: meu amigo, por favor, quanto custa um frasco de toxina de 100 unidades? Ah, custa X. E quanto custa se eu comprar 10? Qual é o preço unitário para a compra de 10? Qual é o preço unitário para a compra de 20? Nossa, pessoal, mas 20 é muito. Gente, lembrando que quem são os pacientes que não precisam de toxina botulínica? São os pacientes que não rangem dente e não estão envelhecendo. Então, é bem difícil de você escapar desses dois grupos. Porque muitos dos meus pacientes, pelo menos eu como reabilitador, têm mais do que 25 anos. Tem mais do que 30 anos. Então, já estão no processo de envelhecimento que começa aí entre 25 e 28 anos. E nós estamos diante de uma epidemia de bruxismo. Então, quais dos meus pacientes, qual grupo dos meus pacientes precisa de toxina botulínica? Só os que rangem dente e os que estão envelhecendo. É um grupo muito grande, né? E aí, amigo dentista, curtiu essa aula que nós separamos para você? Essa aula foi exclusiva e amanhã tem outra exclusivaça para você. Vai ser a aula 2, sobre preenchimento e análise facial. Informações que fazem a diferença para você, cirurgião dentista, que está iniciando na harmonização facial ou que já está no mercado há algum tempo querendo se atualizar. Não esquece também de compartilhar com todos os seus amigos e colegas aí de profissão
E manda pra gente também as dúvidas no direct, pode ser no Instagram do professor Altamiro Flávio ou no nosso Instagram do iKnow. Amanhã tem mais uma aula e também mais 3 aulas aí pra frente. E tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse evento essa semana. Então fica com a gente, até amanhã às 8 horas é a próxima aula. É isso aí, às 8 horas nós estaremos aqui, em ponto, marcado com vocês.